sacanagem, cara. O que vocês estão fazendo, Pedrinho, jogadores do Vasco, quem aceitou isso aí, é uma sacanagem, é uma falta de respeito. Em decisão proferida agora à noite, a Justiça impõe limites ao Vasco na gestão da SAF. A decisão reduz a liberdade que o Vasco vinha tendo ao gerir a SAF de forma isolada, sem a participação da 777 Carioca. Você é contra? Você é contra a decisão que o Vasco tomou em levar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca para o Nilton Santos? Tiagão, eu bato no peito, eu sou contra, irmão. Tem que ser no Maracanã. Você não mudou de ideia? Então eu acho que você vai mudar depois desse vídeo. É mesmo, Tiagão? É mesmo. E tudo na provocação, brincadeira, resenha, você vai mudar de ideia. Que isso, Thiago? Não vou não. Poxa, depois da justificativa do Marcelo Santana, você ainda não mudou? Então eu acho que nessa resenha de brincadeira, zoação, você vai mudar. Porque o paparazzo rubro-negro ontem, né, que ali o Lucas Pedrosa do lado, sei lá, babando o ovo, puxando o sapo, sei lá, né, o que o Lucas Pedrosa tava querendo com aquele chilique dele, também deu um show no ao vivo ali, e depois ficou zoando o Vasco em relação à notícia que saiu sobre a 777, reassumiu o controle. Eu não entendo nada disso, família vascaína, e faz parte, mas você vai acompanhar aqui. Além disso, o lateral do Flamengo, Varela, falou sobre a partida, deu uma catucada no Vasco, vamos, Coutinho, Verrete, é isso aí, o clássico já tá pegando fogo. Vamos falar aqui também sobre Garré, Nuno, vão ser apresentados na quinta-feira, mas já estão trabalhando aí com o grupo. A gente tem aqui também uma resenha sobre o Lloyd Augusto, me parece que está saindo de Portugal, vai chegar aqui na quinta-feira. Mais uma vez eu quero trazer aqui o jornalista angolano Romilson para falar desse atleta. Eu estava pesquisando as redes sociais dele, ele tem um TikTok bem bacana falando sobre as características do Lloyd. Poxa, Palácio, será que deu problema? Palácio está lá pela Colômbia, família Vasco. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui, mais uma vez, sobre o Tietê. Ontem a gente falou sobre isso, está aqui de novo, família. Ó, Tietê está sendo reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do Vasco. Então, assim, é importante, né? Eu venho falando isso aqui com vocês. Eu acho que o Tietê vem de um segundo tempo muito interessante contra o Botafogo. Eu, particularmente, não gostei ali do início do jogo. Achei que ele estava mal, errando bastante, mas depois se recuperou na partida e acho que foi a melhor partida do Tietê com a camisa do Vasco. Eu sei que não deu assistência ou, sei lá, fez um gol, mas eu acho que no controle, no toque, nos passes, saindo de momentos de pressão ali que o Botafogo estava pressionando, ele conseguiu, né, giros interessantes ali, ficando um pouco mais com a bola e também, claro, entendendo o adversário. O Tietê jogou muito bem contra o Madureira, contra a Portuguesa, né? Então foi contra o Botafogo. Mas eu entendo que nesse jogo contra o Flamengo, um ponto importante também é a questão do gramado, né? Do Nilton Santos, porque o Tietê jogou bastante tempo lá. Isso é um ponto também positivo em relação a isso, mas eu entendo que o jogador tem que estar 100% para essa partida, porque é aquilo. O Vasco tem que tentar igualar na parte física, tem que brigar muito. Vou pegar o exemplo do CLC, que fez um jogo contra eles. É um time inferior, tecnicamente, não tem como discutir isso, mas por ter jogadores mais físicos, né, como, sei lá, Canóbio, próprio Arias, o Riquelme, consegue ali, né, nessa condição de jogar mais fechado, atrapalhar o Flamengo, que é um time, como eu disse, infinitamente superior tecnicamente. E esse é o caso do Vasco nessa partida, por isso que eu sempre falo aqui da questão dos reforços, né? Então, o setor de meio campo vai ser muito importante, tentando ficar um pouco mais com a bola, e ter velocidade na frente vai ser muito importante para essa partida, família vascaína. Tá aqui na tela também, visando, né, esse confronto aí no sábado. Vamos lá, ó. Vasco terá 2 treinos no estádio Nilton Santos. Programação, tá na tela, ó. Vai ser hoje, né, quarta-feira, Nilton Santos, na parte da manhã, e sexta-feira também na parte da manhã. O Pedrosa, naquele desabafo dele ontem, ele até falou, né, sobre isso, informação dele, que o Vasco ia trabalhar 2 dias no Nilton Santos. E claro, vai fazer a diferença? Não vai, mas eu acho que é importante. Eu entendo que mais importante que isso até é a questão da postura, da confiança, de não entrar com medo, de realmente dar uma resposta nesse confronto aí. O Vasco precisa, né, cara, chegar nessa decisão. É importante tirar essa uruca que a gente tem aí em relação a títulos e também, né, ganhar de um grande adversário, porque hoje dá pra negar o melhor futebol do futebol brasileiro, do Brasil hoje. O Flamengo tá jogando muita bola.
Então, claro que nesse sentido a confiança, a questão dos reforços também que a gente vai pontuar aqui mais uma vez, mas o Vasco vai trabalhar esses 2 dias aí, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre o Garré e Nuno Moreira, tá aí, ó, serão apresentados oficialmente nesta quinta-feira, dia 27, né? Eu tava acompanhando lá na Vasco TV, os dois já estão trabalhando, tá aí as fotos, né, no Instagram do Vasco, nosso argentino Garré e também Nuno Moreira, né? O Garré eu esqueci, cara, camisa 15, né? E o Nuno Moreira, camisa 17, me parece, me corrijam aí se eu tiver errado. Eu tava vendo lá, né, o Garré até dá uma chapada, bate na trave. E assim, são 2 jogadores que eu entendo que tem uma questão também do clima, né? O Rio de Janeiro tá com o maçarico ligado, mas no máximo. E o Garré tava lá, sei lá, 2 anos na Rússia, numa geladeira. Tava na Turquia também, me parece que é um clima nesse sentido também, de frio. Portugal também não é tão quente assim, então tem essa questão da adaptação. A partida é às 6 horas, né? Acho que os dois estão tranquilos, vão ser regularizados. Aí o Garré já está e o Nuno Moreira também. Mas assim, entendo que é difícil, né? O Vasco contar com os dois no time titular. E aí jogar Nuno pelo lado esquerdo e o Garré pelo lado direito. Mas eu acho importante, cara, que esses caras estejam ali no banco, ou o Nuno, né, que tá numa condição física melhor, me parece, porque estava jogando, né, jogou a última partida no dia 15, porque o Vasco precisa desse jogador. Eu não tô sendo aqui, ô Thiago, tá exagerando, não estou, família vascaína. Você pode até achar que eu estou falando besteira, que eu falo merda, mas no fundo do seu coração você concorda comigo. O Vasco hoje tem um time inferior tecnicamente, e um time inferior tecnicamente no mundo inteiro, isso. Na Inglaterra, na Itália, na Espanha, um time inferior tecnicamente, ele joga fechado, né, e correndo bastante, e tendo jogadores para atacar o espaço, porque esse time vai ter mais a bola, o adversário, quero dizer, vai, né, tá ali no seu campo e você tem que atacar o espaço. E sem esses jogadores de velocidade vai ficar muito difícil. Eu sei que o Nuno Moreira e o Garré, segundo o Carille, eles não são esses jogadores de atacar espaço, são mais aquele tipo de jogador ponta construtor, segundo o Carille. Mas eu entendo que já são jogadores que correm mais do que os jogadores que o Vasco tem nesse momento ali na frente, né? E jogam nessas funções aí, pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então, cara, eu acho muito importante, porque senão vai ficar muito complicado, principalmente analisando, né, o primeiro jogo. Eu sei que ali, né, na volta do segundo tempo, o Vasco foi até bem, mas é muito necessário ter esse tipo de jogador, até para o Coutinho e o próprio Verratti, né, performarem melhor nessa partida. E aí eu vou falar aqui de 2 jogadores, né, que infelizmente não estão no elenco nesse momento, mas tem esse perfil, né, de atacar espaço. Eu tô aqui com uma postagem há 17 horas atrás, no momento que eu printei aqui, né, do Palácios, né, jogador que, pelas informações até de um jornalista mineiro, né, o Lucas Tanaka, falou que o Vasco acertou com esse atleta, ele aceitou jogar no Vasco, mas depois disso a gente não ouviu mais nada. Eu não sei de fato aqui o momento que ele fez essa postagem, se foi em tempo real, se ele tá lá ainda, ou já tá aqui no Brasil e postou, né, esses dias que ele passou por lá para recarregar a bateria, já que o Galo deve ter liberado ele, aí foi lá para a Colômbia, eu não sei de fato, família, se ele está aqui no Brasil. Mas a gente não está ouvindo mais nada sobre esse atleta que tem esse perfil, né? É muito rápido, tem velocidade, eu acho interessante essa aposta. Em relação ao Lloyd Augusto, tá aqui, postou, né, há 4 horas atrás, no momento que eu printei também, lá no seu Instagram, no Story, né, me parece, partindo rumo ao Brasil, saindo lá de Portugal. E a gente tem aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos, que o Lloyd Augusto vai chegar aqui no Brasil na manhã desta quinta-feira, dia 27, família vascaína. E aí o Vasco tem que correr contra o tempo, né, para tentar aí regularizar esse atleta. E aí eu não sei se vai dar tempo para o Lloyd Augusto jogar ainda o Campeonato Carioca, essa semifinal aí contra o Flamengo. Um jogador também que está bem fisicamente, inclusive estava jogando aí recentemente na família vascaína. Lloyd Augusto vai fechar contrato com o Vasco da Gama por 3 épocas e meia. Olá, eu sou o Romilson Teixeira e hoje vou falar sobre Lloyd Augusto, extremo angolano de 24 anos de idade, que tem acordo com o Vasco da Gama e vai rubricar um contrato de 3 épocas e meia. Já há acordo entre Lloyd, Vasco e o Alanyaspor da Turquia, e o jogador será o 4º internacional angolano a disputar a Série A brasileira. Lembrar jogadores como Johnson Macaba, Geraldo Costa, que jogou pelo Curitiba, e Bastos Kisanga, que foi campeão na última época pelo Botafogo, foram os 3 primeiros jogadores internacionais angolanos a jogarem o principal campeonato do futebol brasileiro. Lloyd é um jogador muito forte no 1 para 1, um jogador que dribla fácil, um jogador que tem uma capacidade de criação de jogadas ofensivas muito boa, um jogador que cruza bem com os 2 pés e, claro, quando lhe é permitido, dentro do sistema tático e das dinâmicas do jogo, aparece bem em diagonais interiores, um jogador que também remata com grande facilidade, tem uma forte capacidade física, tem experiência em jogar em equipas com uma linha de 3 e jogando como médio. É um jogador
jogador que aprendeu muito do ponto de vista defensivo e daí também justifica-se o facto de ter poucos golos na carreira, mesmo sendo um jogador ofensivo e um jogador de ataque, é porque tinha muito compromisso defensivo no Sporting B, no Mafra, no Farense e também no Alanyaspor da Turquia, mas é um jogador que poderá agregar qualidade ao Vasco da Gama, que tem jogadores como o Verratti, jogadores como Dimitri Payet e Filipe Coutinho, que são jogadores com uma carreira internacional estável. Então deixe nos comentários as suas expectativas em relação àquilo que poderá ser a prestação de Lloyd Augusto. E aí a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente já projetar esse confronto aí contra o Flamengo. Eu tava vendo aqui no Instagram do BTB Esportes, né? E aí o Varela tava dando uma coletiva lá no Flamengo e foi perguntado sobre o campo, né? E aqui só vou ler aspas aqui que o BTB Esportes destacou. Tá aí, ó. Nesse campo, nem Flamengo, nem Vasco vão estar confortáveis. E aí tem aqui também, né, que ele dá uma catucada no Vasco. A galera do BTB Esportes até falou aqui, ó, Varela alfinetou, e de fato, né, não deixa de ser. O Vasco tem um bom tempo que não consegue ganhar do Flamengo. A gente tem que fazer de tudo aí para ter essa vitória, né, e levar o jogo vivo para o Maracanã e passar, família, passar. Porque é importante. O Vasco, eu sei que o Campeonato Carioca não tem nem R$1 para depois comemorar, comprar uma caixa de latão, porque vai ter que sair do bolso aí do Vasco, dos jogadores, mas eu acho que é importante tirar essa uruca aí de tanto tempo que o Vasco não conquista. Além disso, visando a temporada, é importante, né, fazer 2 jogos firmes contra um grande adversário nesse momento. E aí, eu quero passar aqui o Paparazzo, que ontem no programa, junto com o Pedrosa, deu aquele chilique, mas aí eu até entendo, né, porque o cara é flamenguista. Depois aparece ele zoando o Vasco em relação à decisão da justiça aí, referente a 777, e aí depois eu quero passar aqui um vascaíno, que eu não sei o nome, mas eu acompanho a página dele, a página é muito boa, por sinal, Mídia Vascaína, dando uma aula, né, defendendo a decisão do Vasco em levar o jogo para o Nilton Santos. Tá na tela. Sacanagem, cara. O que vocês estão fazendo, Pedrinho, jogadores do Vasco, quem aceitou isso aí, é uma sacanagem, é uma falta de respeito com o torcedor. Eu não tô falando do Flamengo não, meu irmão. Eu não tô falando do Flamengo não. Eu tô falando de torcedor do Vasco que tá vindo de Cuiabá pra ir pro jogo. É uma sacanagem. O torcedor já falou que não vai pro Engenhão por culpa de vocês, Pedrinho. Por culpa de vocês que aceitaram isso, entendeu? Aqui, Pedrinho, sem responsabilidade. Pedrinho, isso aí é contradição. Você acabou de dizer que você não gosta de jogar no Maracanã e que o Maracanã também não é do Vasco. Então depois não vem mandar recadinho, fazer ação na justiça pra jogar no Maracanã não. Tchau! Reverteu. Em decisão proferida agora à noite, a Justiça impõe limites ao Vasco na gestão da SAF. A decisão reduz a liberdade que o Vasco vinha tendo ao gerir a SAF de forma isolada, sem a participação da 777 Carioca. Pedido de recuperação judicial que foi feito ontem pelo Cruz Maltino também tende a ser afetado. Ih, rapaz, como é que ficam as contratações todas do Vasco? Eu já falei... Não deseja o mal pro Flamengo. Não tenta articular contra o Flamengo. Castigo, pô, às vezes eu falo, vai vir no dia seguinte, porra, veio no mesmo dia. Que loucura, rapaz. Pô, falou que o Vasco ia jogar no Maracanã e tudo mais. Quando tem a oportunidade de jogar na semifinal no Maracanã, quer levar pro Engenhão, leva pro Engenhão. O Coutinho reclama do Matheus Gonçalves, que toca a bola olhando pro lado, ele sempre fez isso. Aí depois fala que não quer jogar no gramado sintético, mas depois pede pra jogar no Maracanã, no Engenhão, que é sintético, quando era pra jogar no Maracanã. Tá aí. Pedrinho fez lá o pedido de recuperação judicial, mas a justiça, agora à noite, acatou o pedido da 777 e o Vasco voltou a não ter plenos poderes. Na verdade, a gestão do Pedrinho e tudo mais, não tem plenos poderes. Rapaz, eu falo, faz a situação como essa, o castigo vem a cavalo, o castigo veio rápido. Olha aí, e a notícia está em tudo quanto é lugar, Jornal o Globo, não é invenção não. Situação do Vasco, e essas contratações agora toda que fez aí, um monte de contratação de 2 cruzeiros, mas fez um monte de contratação, como é que vai pagar, hein? O Vasco não está errado em levar o clássico dos milhões para o Engenhão, e a cada minuto que passa eu tenho mais certeza disso, principalmente diante da repercussão que eu tenho visto do lado rubro-negro da história. Ué, Caio, mas você não disse ontem que não tinha gostado dessa decisão? Sim, eu disse. Eu preferia e continuo preferindo que esse jogo fosse em São Januário. Também preferia que a relação do Vasco com o Maracanã fosse muito melhor, a ponto de fazer com que a gente voltasse a se sentir dentro de casa, dentro do Maracanã, como sempre foi ao longo da nossa história, por toda a nossa tradição lá dentro. Mas, de fato, hoje a gente não consegue ter essa
essa sensação ao contrário do nosso adversário. As justificativas trazidas pelo Marcelo Santana durante a reunião na FERJ são extremamente coerentes diante de uma realidade onde o Flamengo e todos aqueles que o defendem acham que o certo é se curvar à vontade deles. E não é. Jamais será. É no Maracanã que o Flamengo manda todos os seus jogos, tem vestiário personalizado, comandam os bares, as lojas, faturam milhões lá. E é desse mesmo Maracanã que Flamengo e Fluminense tentam ano após ano afastar cada vez mais o Vasco e os vascaínos. Mas aí, quando é do interesse deles, o certo a se fazer é o Vasco jogar no Maracanã. Pelo bem do futebol carioca, o Flamengo pensando no bem de alguém além dele. Então quer dizer agora que o Vasco só pode jogar no Maracanã quando o Flamengo quiser. Não é assim que a banda toca. Independente de você concordar ou não com a opção escolhida pelo Vasco, o Vasco tá na razão e no direito dele. E se o Flamengo e toda a opinião pública acreditam que o Maracanã é a casa do Vasco também, que seja sempre. E não só quando lhes convém. Deixa aí tua opinião nos comentários e não esquece de seguir a mídia vascaína pra viver o Vasco aqui com a gente. Caramba, né? Por isso que eu falei, né? De repente você vai mudar de opinião depois desse vídeo. E eu quero até ver, cara, a postura do Lucas Pedrosa se vai mudar em relação a isso, depois do chilique que ele deu, né, sem sentido nenhum na minha opinião, porque assim, você pode discordar, você pode concordar, beleza, mas não é ao ponto de você ficar gritando na televisão, pô, que decisão institucional terrível, o Vasco é isso, o futebol não sei o que, jogadores, gente, pra que isso tudo, né, e aí fica ali dando moral, babando o ovo, a diretoria do Flamengo tá com razão, poxa, quando o Vasco quer jogar lá, e aí, pô, você... Sabe, no vídeo de mais tarde, eu vou trazer aqui, a galera já vai acompanhar aí, mas o Eric Farias, cara, agora no Redação Sport TV, dá uma aula, e olha que o cara é flamenguista, dá uma aula em relação à decisão do Vasco de levar o jogo pro Nilton Santos, porque o Marcelo Santana ontem justificou, né, e eu acho que ficou, aquele vascaíno que tava assim, pô, não tem que ser no Maracanã, depois dessa justificativa do Marcelo Santana, compreendeu, pô, entendeu, e teve a decisão técnica também dos jogadores, pô, o Vasco não tem direito a, né, a arrecadar com a alimentação do Maracanã, camarote e tudo mais, aí bota dinheiro no bolso dos caras. O Vasco ligou para resolver, eu acho que essas situações, para colocar um papel colorido no bolso, né? E aí fazer esse trabalho realmente de envolver a torcida junto com os influenciadores e lotar o Maracanã, cagaram na cara do Vasco. Só ligaram, né, a partir do momento que se cogitou mudar o local do jogo. Aí sim que eles vieram procurar o Vasco. Então, assim, depois desses fatos, vamos ver se ele vai mudar essa postura. Porque eu entendo que uma coisa é eu falar merda, falar besteira, porque eu sou torcedor e não tenho todos os fatos. Outra coisa é ele, que convive com jornalistas flamenguistas, que tem conhecimento disso tudo aí, dos bastidores, e ficar gritando, berrando desse jeito, né? Então assim, família vascaína, é o que eu falei. Essa brincadeira aí do paparazzo, de forma nenhuma eu tô aqui com um discurso de ódio, tá? Em relação a ele, sabe? Porque eu entendo que futebol é isso, na minha opinião. É brincadeira, é zoação, tem que ser dessa forma, tem que ser leve. Futebol também é sério, mas é também entretenimento, é brincadeira. Eu sou doido aqui pra falar a verdade pra vocês, pro Vasco ser organizado, ter aí São Januário, né, com maior capacidade, né, quando reformar. E quando esse tipo de assunto surgir, a gente fala, Maracanã, enfia no toba. Porra, enfia no toba, eu sou doido, brincadeira, enfia no toba, Maracanã. Sou doido pra falar isso. Agora, foi o que eu pontuei ontem, esse chilique, olha aí o paparazzo zoando em relação a 777. Hoje, essa decisão, né, que passa também pelo lado financeiro da coisa, porque foi uma justificativa do Marcelo Santana, mas não deixa de ser, né, uma questão técnica. Isso a gente não pode aqui ser hipócrita de falar. O Vasco hoje tem uma condição inferior no seu time, por isso que eu falo, esquece história, cara. Esquece o que aconteceu no passado. Isso não entra em campo hoje. Vamos entender a realidade. A realidade, infelizmente, machuca a gente, machuca. 30 jogos, o Vasco só ganhou 2. Então, essa decisão do Vasco de tentar um fator novo, eu compreendo. A gente tem que apoiar se os jogadores, né, entendem dessa maneira também, beleza, vamos pra cima. Porque se fosse só uma decisão financeira, o Vasco nem ia cogitar, nem ia perguntar pros jogadores, rumo ao Maracanã, vamos botar papel colorido no bolso. Não, mas o Vasco quer competir, o Vasco quer ganhar. E entendendo essa questão de hoje, o Vasco ser inferior tecnicamente, vamos tirar da zona de conforto. E tá tudo bem, não precisa de chilique, na minha modesta opinião. Sabe? Tinha que dar chilique no momento que o Vasco foi vendido para 777. E aí permite situações como essa, de um flamenguista tá zoando o momento do Vasco em relação a isso. Não é?